Gente, vídeo rápido hoje, porque eu lembrei de um número que eu já falei pra muita gente desse número. Eu lembro que eu falei pro meu primo Pedro, pra várias pessoas aí, que é basicamente um número a partir do qual as relações sociais, as relações entre as pessoas mudam, né, abruptamente. E eu descobri sem querer lendo um livro, deixa eu ver se eu tô falando certo, número de Dunbar, né? O pesquisador chama Robin Dunbar. Robin Dunbar. Basicamente, a partir desse número, que é em torno de 150 pessoas, varia um pouco, né, de pessoa para pessoa, de situação para situação, a partir desse número, as relações sociais mudam abruptamente, né, como eu disse. E aí um exemplo que ele dá é um exemplo da empresa, né, nesse livro. Empresas pequenas, startups, né, 10, 20 pessoas, elas começam muito com aquela sensação de família, né? Todo mundo se conhece, as pessoas compartilham informação muito bem, têm intimidade, né? E aí isso é bem claro, principalmente quando essas empresas crescem muito rápido, porque a estrutura organizacional não acompanha esse crescimento, né? E aí é muito comum nessas empresas você ver uma mudança abrupta de filosofia, de cultura de empresa, né, que a gente chama. Não é mais o que era quando era uma família, né, digamos assim. E isso é explicado por causa desse número de Dunbar, que inclusive esse cara é um pesquisador, né, os estudos que ele fez não tem muito a ver. A motivação principal dele era entender os primeiros agrupamentos de seres humanos, né, então em tribos, né, na época que estava começando o Homo sapiens e tal, percebeu que a maior parte dos agrupamentos, né, sedentários eram de cerca de 150 pessoas, mais ou menos. Né? Isso se manteve em vários lugares do mundo inteiro. Né? E tipicamente, quando crescia desse número, ou dava errado, né, ou eles se dividiam em dois, e aí ia crescendo de novo. Né? Porque realmente tem essa limitação biológica. Isso é muito engraçado, porque parando para pensar, né, até, sei lá, 100 anos atrás mesmo, era muito raro uma pessoa, né, ter mais de 150 pessoas que ela conheceu na vida inteira dela, às vezes, de forma profunda, né? Além de família e amigos próximos e tal. Isso realmente é muito recente, né? Com globalização, que a gente tem a internet, né, para manter contato, que a gente pode viajar bem mais e conhecer pessoas, né, de outros estados e do mundo inteiro, sei lá. Mas dá pra ver que, tipo, o biológico, né, o ser humano não acompanhou tão rápido a evolução, né? A gente ainda tem essa limitação. Né? Então, um exemplo bem legal que o próprio Robin Dunbar fala, né? Esse círculo de 150 pessoas próximas que você tem é aquelas pessoas que se você bater com ela na rua e ela te chamar para tomar uma cerveja, você aceitaria sem nenhum problema, entendeu? Então dá para você ver que são poucas as pessoas que você aceitaria fazer isso, né? Realmente é um círculo de aproximadamente 150 pessoas e normalmente sempre que entra alguém, sai alguém, né? Que a gente não percebe. Tipicamente, um exemplo que eu lembro da minha vida é quando eu troquei de escola, quando eu troquei de cidade. É natural que alguns amigos a gente vai perdendo contato, né? Porque a gente, né, os novos, normalmente a gente tende a priorizar quem tá na nossa frente, né? O nosso contexto atual. Mas eu acho engraçado que, pro meu caso, por exemplo, que sou introvertido, eu lembro que teve uma época da minha vida que eu fiz um estágio de 6 meses, e eu lembro que eu já tava numa idade, assim, né, que eu não tinha, não queria desprender a energia e o tempo para ficar muito próximo de pessoas que eu só ia conhecer por 6 meses, porque depois eu ia voltar pro Brasil. Então foi assim, foi bem difícil, porque né, eu toquei o estágio e tal, interagi com as pessoas, mas você vê que não fica aquela coisa profunda, né? E se justifica um pouco por causa disso, né? E aí, voltando um pouco sobre as empresas, né? Como que evitar isso, né? E tal. Nesse livro o cara fala muito, o Simon Sinek fala muito sobre Circle of Safety, né? Os círculos de segurança. Né? Então, porque basicamente qualquer empresa que vai crescer precisa de uma hierarquia, né? A gigantesca maioria. E mas a base da pirâmide, né, o topo precisa da base para funcionar, obviamente, né? Se você tira a base, o topo cai. Então, a hierarquia não é de importância, é de organização mesmo, né? Algumas pessoas precisam tomar decisões e liderar, mas é humanamente inviável, né, para os líderes conhecerem e saberem todo mundo, né, de uma empresa de 10 mil funcionários, ele ser íntimo com todo mundo igual ele é com as pessoas da família dele. Não tem como. Então, o que precisa. Quando uma empresa é pequena, né? Você pega o triângulo, né? E se você desenhar um círculo de raio 150, né? Cabe a empresa inteira, porque tem menos de 150 pessoas. Mas conforme esse triângulo cresce, né? O que acontece é que o pessoal que está no topo, eles precisam passar as decisões, né? E a cultura de empresa
para o pessoal que está no meio, para que o pessoal que está no meio passe essa cultura de empresa para o pessoal que está embaixo, né? E para que tenha uma alimentação, né, vertical aqui, para que todo mundo compartilhe dessa cultura de empresa de forma que se o CEO encontra um funcionário, né, da base da pirâmide, os dois compartilham da mesma cultura de empresa e os dois entendem a mesma missão que a empresa tem, né? Por exemplo. Mas, né, para o caso de amigos e de família e tal, tem essa limitação biológica que eu falei, né? Você acaba, né, como eu disse, não é todo mundo que você vai cruzar na rua e vai aceitar tomar uma cerveja, entendeu? Então eu achei muito legal isso porque é um conceito, né, que explica muito bem uma coisa que intuitivamente a gente meio que já sabe, né? Mais uma vez, tipo, uma coisa que a gente vive a vida inteira sobre esse conceito e meio que não sabe muito bem, mas a gente tem essa limitação biológica, né? E eu acho muito interessante. Enfim, já tive várias discussões sobre isso e lembrei que ia falar para vocês, então. Para quem interessar, o nome do livro é Leaders Eat Last, do Simon Sinek, que fala muito sobre, enfim, liderança, né? Como liderar melhor. Muito interessante. Mas é isso, gente. Vídeo mais curto hoje. Espero que, né, tenha sido útil. Até a próxima.